Fala pessoal, estamos de volta para resolver a questão 174. Lembrando que nós estamos resolvendo a prova azul do Enem de 2024. Em um jogo virtual para celular, um personagem pode percorrer trajetórias retilíneas voando ou se deslocando ao longo de paredes. Considere que o personagem descreve a trajetória A, B, C, D, E, F, em que os pontos A, D e E estão em um plano paralelo ao que contém os pontos B e C, sendo esses dois planos ortogonais ao plano da base, que contém o ponto F, conforme figura. Então, aqui nós temos a figura descrita aqui no enunciado, e a questão continua. A projeção ortogonal sobre o plano da base da trajetória ABCDEF descrita pelo personagem é. E aqui nós temos as opções. Pessoal, o que é projeção ortogonal? Você pensa comigo o seguinte, se eu colocar uma lanterna aqui em cima dessa figura, qual vai ser a sombra que vai ser projetada aqui na base dessa figura? Veja que a base aqui é um quadrado. Então, será projetada aqui nessa base uma sombra relativa a essa trajetória feita pelo personagem. Beleza? Então, você pode pensar o seguinte, ó, vamos começar projetando cada um desses pontos aqui na base. Então, se eu pegar primeiro esse ponto A e projetar ele de forma reta, já que colocando uma lanterna aqui em cima, a sombra será de forma reta. Então, isso vai ser mais ou menos isso aqui, ó. E aí, essa projeção desse ponto vai recair nesse ponto aqui, ó. Vou colocar ponto A. Para o ponto B, nós vamos ter o seguinte. Vamos pegar aqui do ponto B, traçando aqui de maneira reta até a base. O que a gente vai ter? O plano B vai ter uma sombra bem aqui nesse ponto. Vou colocar aqui ponto B. O ponto C, que é aqui, ele fica exatamente embaixo do ponto B. Então, a sombra dele será no mesmo ponto do ponto B. Então, o ponto C também vai ser nesse mesmo ponto. Já aqui o ponto D, o que a gente vai ter? A gente vai projetar isso aqui de maneira reta até aqui a base, de maneira que o ponto D vai ter a sua sombra nesse ponto. O ponto E, a sombra dele vai recair aqui, ó, nesse pontinho aqui. Vamos escrever aqui, ó, ponto E. E por fim, nós temos aqui o ponto F. A sombra dele vai ser nesse próprio ponto, já que o ponto F já está aqui na base dessa figura. Agora nós vamos traçar uma reta ligando esses pontos aqui, ó. Então, ele vai sair do ponto A. Então, a sombra dele vai ser uma reta até o ponto B. Do ponto B, ele vem para o ponto C. Como o ponto C está embaixo do ponto B, não vai ter nenhuma sombra além dessa. O ponto C, a sombra dele é a mesma do ponto B. Então essa reta vai continuar aqui nesse ponto. Do ponto C, ele vai pular aqui para o ponto D. Então, a gente vai traçar uma reta até o ponto D. Em seguida, do ponto D, ele vem para o ponto E. Então, traçamos uma reta até o ponto E. E, por fim, do ponto E, ele vai aqui para o ponto F. Então, a gente traça uma reta aqui para o ponto F. E esse vai ser o desenho correspondente à trajetória desse personagem. Esse é o desenho que vai recair aqui no plano da base. Beleza? Agora vamos olhar as opções e ver qual delas corresponde a esse desenho aqui. Começando aqui pela letra A, o que a gente vai ter? A gente vai começar desse ponto aqui, vai vir aqui para o outro lado, igual tem aqui. Depois ele volta para cá, então aqui seria o ponto A, aqui seria o ponto B e aqui seria o ponto D. Agora veja o seguinte, ó. Do ponto A até o ponto D, a distância aqui, ó, são 2 quadrados. E aqui você vê que a distância do ponto A ao ponto D só tem um quadrado. Beleza? Então podemos eliminar essa letra A, que ela não é a alternativa correta. Na letra B, nós partiremos aqui, ó, ponto A, ele vem para cá, aqui nós vamos ter o ponto B. Do ponto B nós vamos para o ponto C, que é no mesmo ponto. Daqui ele vem para o ponto D lá do outro lado, ó. Veja que a distância daqui para cá tem 2 quadrados. E aí do ponto D ele tem que vir aqui para o ponto E. O ponto E seria isso aqui, ó. Seria bem aqui, ó. Ou seja, esse desenho não corresponde ao desenho que a gente tem ali. Na alternativa C, vamos fazer aqui, ó. Eu vou ter aqui o ponto A. Do ponto A ele vai para o ponto B. Do ponto B ele vem para o ponto D aqui, ó. Aí ele desliza para cá, ó, em linha reta para o ponto E. O ponto E vai ser nesse ponto. E, por fim, ele vem aqui para o ponto F, que vai ser aqui embaixo. Então, você veja que a letra C corresponde a essa figura. A letra C é o gabarito da nossa questão. Agora, por que não é a letra D? A letra D, veja que aqui seria o ponto A, aqui seria o ponto B
e vejo que há um deslocamento aqui no lado dessa base, o que não acontece nesse desenho. Então não é a letra D. Na letra E, aqui eu teria o ponto A, aqui eu teria o ponto B, aqui eu teria o ponto D. Mas a distância entre A e D é 2 quadrados. Aqui eu só tenho 1. Veja que aqui é 2 quadrados de distância. Então também não é o ponto E. E o gabarito correto é mesmo aqui, a letra C. Beleza?